Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Mais uma oportunidade o Senhor nos concede estarmos juntos, dividindo, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado. Para os irmãos talvez que estejam assistindo, acredito que aqui todos já saibam, sou o pastor Ney, Ministério Fé para Todos em Guaba Grande. Trago um abraço do meu pastor Reinaldo, e com muito temor e tremor diante de Deus, agradeço a oportunidade que o pastor Marcos, pastor Haroldo, confiam esse púlpito mais uma vez para podermos estar aqui dividindo a palavra. Convido você a abrir comigo o Evangelho segundo Lucas. Vamos ali no capítulo 6, vamos ler do versículo 46 ao 49. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Na minha tradução tem como título, epígrafe, os dois fundamentos. Amém? Todos localizaram? Vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Só até aí, curva a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por mais esta oportunidade, Senhor, que temos de compartilhar um pouco da tua palavra, Deus. Agora eu te peço, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor se agigante no nosso meio, Deus. Fala alto, Senhor, claro, Deus, ao nosso coração, à nossa mente, Senhor, e nos molda, Deus, nos molda, Senhor, segundo a tua vontade, Deus, em vasos de honra, Senhor, repletos do teu Espírito, Senhor, preenchidos segundo a tua palavra, Senhor, para fazer aquilo que lhe apraz, Deus. Assim te peço e lhe agradeço no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar? Para nós entendermos um pouquinho, essa passagem se encontra no fim do chamado Sermão do Monte, Sermão da Planície. Ele é mais conhecido, na verdade até mais ministrado, segundo Mateus, porque Mateus ele registrou melhor, em minúcia, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Ele vai esmiuçando melhor isso. Mas o Senhor me conduziu aqui a Lucas, porque especialmente, e ambos, tanto em Mateus quanto aqui em Lucas, eles encerram as palavras do Senhor Jesus naquele sermão. E o detalhe que eu quero destacar inicialmente aqui é justamente porque, uma vez que Mateus, o texto original de Mateus, ele é primordialmente, primeiramente para os próprios judeus, era o povo local. Já Lucas, Lucas, ele quando produz o seu evangelho, Lucas não é testemunha ocular. Então Lucas, ele vai a Jerusalém e ali ele entrevista, ali ele busca informações. Ele já tinha por base os evangelhos de Mateus e Marcos, que já estavam escritos. Ele então constrói essa narrativa mais
para quem não era judeu, é o chamado gentios, os estrangeiros, onde o grupo original e primeiro de Lucas eram até mesmo os gregos, vamos dizer assim, a cultura local, a forma mais abrangente dessa palavra, dessa mensagem. E aí você vai reparar que ele vai trazer uma leitura, uma narrativa um pouco diferente quando Jesus traz essa parábola, essa ilustração de uma casa sendo edificada. Uma vez que para os judeus era talvez óbvio demais como era feita uma casa, para Lucas ele já entende que não era tão simples, então ele vai esmiuçar algumas coisas que originalmente não foram mencionadas. Uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, que no texto de Lucas não vai estar, mas no de Mateus vai ser motivo de destaque, é onde Jesus vai dizer no texto de Mateus que aquele que ouve e pratica a palavra que ele ensina é uma pessoa prudente, e aquele que ouve e não a pratica é insensato. Então, de cara, é importante a gente entender que não fica tão óbvio no texto em Lucas. E outra coisa que eu acho importante para a gente colocar, que ao final, isso também vai estar mais em Mateus, ao final desse discurso, de todo esse sermão, né, as pessoas que estavam por lá, né, elas ficam admiradas como Jesus ensina, porque ele ensinava de uma forma que não era a que eles estavam habituados com os sacerdotes, os levitas, os homens da lei. Eles não estavam habituados com aquela palavra tão coloquial, tão do dia a dia, trazendo não uma regra religiosa, mas trazendo uma sabedoria que tanto era aplicável no sentido prático, né, no sentido material mesmo, quanto no sentido espiritual. E algo tremendo que eu costumo dizer que é uma das pegadinhas de Jesus, que se você for lá no início, no capítulo 5 de Mateus, né, quando ele vai começar o discurso, vai dizer que ele se assenta, né, que era algo comum para ministrar, e ele chama os discípulos para perto, né? Mas, obviamente, e o texto vai dizer que havia uma multidão por perto, né? Ele estava ali, eu estou aqui de bobeira aqui ensinando para os meus discípulos, mas a multidão estava ao redor, né? Com aquele radar ligadinho, e a gente estava entendendo porque a gente está falando dos primórdios do Senhor Jesus. Jesus estava começando a ter aquela prática de ensino, estava começando a ser reconhecido como rabi, como mestre, né? Ele estava naqueles primeiros passos. E aí você vai ver, e não é diferente também em Mateus, quando a gente leu aqui no versículo 46 de Lucas, né, do capítulo 6, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Aqui ele já está dando aquele recadinho para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo, aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo ali, não tanto para os seus discípulos, obviamente, mas para aqueles que ouviam, e já por hábito chamavam, é o rabi de Nazaré, é o rabi, é o mestre, é o Senhor que está ensinando nas praças. E ali ele já dá aquela agulhada, né? Então, me chamam de mestre, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu vos digo, não cumprem a minha palavra. E aí, se você for refletir, né, que palavra é essa? Aí eu aconselho tremendamente a você pegar mesmo ali do capítulo 5 até o capítulo 7,
né, de Mateus, que é justamente aquele sermão ali do monte, é onde ele vai começar falando das bem-aventuranças, é onde ele vai ensinar como orar, é onde ele vai dar uma passeada pela lei, explicando: ó, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. E é onde ele, pouco antes daqui, ele vai explicar que era necessário buscar em primeiro lugar o reino e a justiça do Senhor, para que as demais coisas, o que estas coisas, necessidades, fossem acrescentadas, e não o inverso, que era o que se via, e verdade seja dita, ainda é o que se vê, né? Onde nós primeiro buscamos as coisas deste mundo, as coisas materiais, para depois querermos, né, fazer as coisas espirituais. E aí o Senhor Jesus, ele vai notadamente dizer que aquele que está atento às palavras dele, e aí hoje eu e você vamos muito além, né, só do Sermão do Monte. Hoje nós temos a Bíblia pronta, né? Aqueles que estão atentos à palavra de Deus e as praticam, esses são prudentes. Esses não são pessoas insensatas, são pessoas que estão exercendo aquilo que o próprio Deus ensina, orienta, e tudo aquilo que o Senhor nos faz, né, que Ele nos propõe, é para o nosso benefício, é para o nosso livramento, é para a nossa edificação, segundo a beneplácida sabedoria dEle. Onde muitas das vezes nós não vamos entender, mas é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui, primeiro ponto que eu acho interessante, né? Até porque eu acho que não só eu, acho que todos, quando falam assim, a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia, né, ou na terra. Eu já recebi um monte de imagenzinhas, já vi um monte, né, de figurinhas, né? E é comum você ver uma casinha em cima de uma rocha, né, de cima de uma pedra, né? E a outra tipo na praia, né? Tipo ali na praia. Mas se você reparou, aqui no texto de Lucas, ele tem um detalhezinho, que foi por causa desse detalhezinho que o Senhor me trouxe aqui. Repara aqui o versículo 48, que vai dizer assim, olha só: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, ele fez o que? Ele cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele não chegou, opa, aqui tem uma pedrinha, vou construir meu barraco aqui. Fez isso não. Ele fez como é feita uma construção hoje, ainda nos nossos dias. Ninguém chega, ou melhor, não deveria, né? Chegar e já vai levantando as paredes. É gasto um tempo na fundação. Eu estava vendo esses dias uma imagem de... A gente, hoje em dia tem muito na internet, pessoal falando, por exemplo, das grandes construções que tem lá em Dubai, né? São aqueles arranha-céus enormes, coisas que a gente não tem nem referencial ainda aqui no nosso território. Mas o fato é, para cada comprimento daquele, há uma quantidade proporcional para baixo. Não tem como fazer uma torre de 200 metros sem ter no mínimo quase 100 para baixo. Não tem como, não tem, porque ele tem um propósito, o alicerce, a fundação, de não somente impedir que a estrutura destrua-se pelo próprio peso, pela própria ação, quanto que as intempéries, ventos, águas, o que for, não derrubem, não lancem por terra aquela construção.
qualquer casa, a casa que você mora, mesmo que você esteja olhando e não esteja vendo, ela, se é uma boa casa, se está, te proporcionando segurança, se você não está vendo ali as suas paredes rachando, se você está vendo ela direitinho, é porque ela tem um bom alicerce, tem uma boa fundação, ela foi preparada, esforço foi aplicado antes que aquela casa levantasse. Não chegou ali e simplesmente fez. E algo que é bom, e a gente já começando a trazer uma visão espiritual, como eu disse, simplesmente olhando para uma casa, você não sabe se ela tem ou não um bom alicerce. Você não sabe, porque é algo que é feito em secreto, é algo que é feito fora dos olhos e fora da aparência de todos. Repare nisso, pense nisso. Eu acho até engraçado que até mesmo um prédio, você às vezes, quando vai nascer um prédio ali, você vê que está tudo cercadinho com tapume, tudo guardadinho ali, você ouve até, está tendo uns barulhos ali, eles estão cavando, eles estão fazendo uma barulheira, mas você não vê nada, você não está vendo nada. Só quando começa a levantar as paredes que você vai ver, lá, é um prédio e tal, será que vai ser grande, como é que vai ser? Mas a base, o alicerce é feito em oculto, é feito em secreto. E isso é algo que você temos que refletir e pensar muito, porque ele vai dizer aqui que é necessário cavar e abrir uma vala profunda, onde ele vai encontrar a rocha. Pensa nisso, você vai ter que cavar uma vala profunda, que é aonde você vai encontrar a rocha. E só para deixar claro aqui, a rocha mesmo é o Senhor Jesus, amém? A nossa rocha fundamental, a pedra de esquina sobre a qual a obra do Senhor é feita, é o Senhor Jesus. Mas aqui no texto ele está apontando que essa rocha é a palavra. Ele está dizendo: aquele que ouve e não pratica está fazendo em cima do chão, não tem uma vala profunda, não achou a rocha. Porque para você achar essa rocha, ela não está aparente, ela não está ali na cara do gol. Você vai ter que procurar, e para procurar você vai ter que mergulhar na palavra de Deus. E ainda vou piorar para você, porque o próprio Senhor Jesus, e como eu falei, dentro do próprio Sermão do Monte, é quando ele vai falar da importância do orar, ele vai falar da importância do jejuar, ele vai deixar claro, quando ele diz que tem que buscar primeiro o reino dos céus, ele vai deixar claríssimo que é necessário um relacionamento com Deus, de tal modo que você vai conseguir exercitar, colocar em prática aquilo que ele está nos ensinando, aquilo que ele nos ensina, para sermos pessoas prudentes. Porque o texto vai deixar claro que as circunstâncias, os problemas, as adversidades, eles são comuns a todos. Como a palavra diz, o sol e a chuva vêm para justos e injustos. Às vezes eu e você estamos achando que Deus livra antes da cova dos leões. Às vezes eu e você estamos achando que Deus vai livrar antes da fornalha ardente. Às vezes a gente está achando que Deus vai te tirar do barco antes da tempestade. Mas não é assim não. Não é assim não. O Senhor deixa claro que neste mundo eu e você e todos teremos aflições. Todos nós.
Não há separação entre cristão e gentio, entre cristão e incrédulo. As circunstâncias do mundo, os problemas do mundo, eles se lançam, né? Que aqui no texto de Lucas ele se limita a falar do rio, né? Mas no texto de Mateus você vai ver que ele vai falar da chuva, do vento, do rio, né? Vão ser vários problemas, não poucos, de várias formas, de vários jeitos. E a gente sabe, irmãos, a gente sabe, porque nesse mundo a gente tem problema de enfermidade, embora eu acho que isso acontece comigo, né? A gente tem problema de enfermidade, às vezes a gente tem problema financeiro, às vezes a gente vai ter problema familiar, às vezes a gente vai ter problema no trabalho, né? Embora acho que com a maioria não deve acontecer problema nenhum. Eu acho que todo mundo leva uma vida, né, na brisa, né, onde nada acontece, né? Todo mundo aquele mar cristalino que ninguém vê nada acontecendo. Será que é assim? Não é não, né? Não é não. O ponto é o seguinte: se eu e você, e é o que a palavra está dizendo aqui, se eu e você ouvirmos e praticarmos, nós seremos firmes, nós teremos firmeza, conseguiremos suportar. É isso que é algo que às vezes a gente não entende, e algo que eu quero chamar muito a atenção, e por isso eu fiz questão de citar, né, Mateus 6,33, para buscarmos primeiro o reino de Deus, porque algo que às vezes eu vejo isso na vida de muito cristão, inclusive, onde alguns com muita prudência entendem que a Bíblia traz palavras de sabedoria. Palavras de sabedoria quer dizer o seguinte: você pode e deve aplicá-las em todos os cenários, em tudo, no dia a dia mesmo, ali na rotina do seu dia a dia, você pode e deve aplicar. Vou dar um exemplo para vocês. Um jovem, ele quer passar numa prova, ele tem um objetivo de alcançar. Eu quero virar militar, eu quero fazer uma prova de oficial. Então ele vai cavar profundamente, uma vala profunda, até achar a rocha, que no caso ali seria o saber, o conhecimento. Ele vai estudar, ele vai se empenhar, ele vai correr atrás, e aí, ele vai colher algo bom. Quando chegar a hora da prova, ele vai ser afrontado, mas ele vai estar firme, ele vai conseguir êxito. Então, palavra de sabedoria a gente pode aplicar em qualquer cenário, amém? Mas algo que fica muito claro no ministério do Senhor Jesus, de um modo geral e amplo e restrito, é que Ele veio ao mundo para lembrar o mundo de que tudo isso aqui é passageiro, de tudo isso aqui é efêmero, enquanto aquilo que verdadeiramente nós somos, primícias da criação do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos coroa da criação, nós fomos feitos para a eternidade com o Pai. Então a nossa prioridade tem que ser Deus, a nossa prioridade tem que ser a eternidade, a nossa prioridade tem que ser agradar ao Senhor, e não as coisas daqui. A gente está colocando a carroça na frente do boi, como dizem. Literalmente, se você botar a carroça e botar o boi, ela vai até andar. O boi, em vez de puxar, ele vai empurrar, mas não vai andar bem não, não vai funcionar bem não, em algum momento vai dar ruim. E o Senhor tem nos chamado a atenção, especialmente quando Ele vai dizer que somos prudentes ou insensatos. Prudentes ou insensatos. E aí você vai lembrar, né, da parábola das 10 virgens, e é assustadora essa parábola, né, porque fala da noiva, né, é assustador. Eu, pelo menos, chega a me dar um friozinho na barriga, porque ele vai deixar claro que aqueles que já tinham azeite, aqueles que já foram chamados para a noiva do Senhor, ainda esses serão imprudentes ao ponto de que quando chegar a hora da boda, a hora que chegar o casamento, não vão estar prontos,
vão ser esquecidos e deixados para trás. Quando a palavra fala de prudência e imprudência, e fala de sensatez e de insensatez, ele está deixando muito claro que eu e você devemos estar despertos, acordados, porque estamos brincando com coisas sérias. Algo que me chama muito a atenção, eu vejo às vezes, e tem um certo movimento teológico hoje que a gente chama até de supergraça, né? Onde muita gente está colocando Jesus perdoando tudo. E entenda isso: onde há arrependimento sincero, onde há quebrantamento sincero, há perdão, irmãos, há perdão, há restauração, há transformação, e louvado seja Deus, Ele é maravilhoso. Mas as pessoas estão achando que dá para abrir mão do arrependimento, está achando que dá para ignorar o que a palavra diz, de tal modo de que as pessoas estão vivendo sem temor. E a palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é entender que Ele é amor, mas Ele é justiça. Aquilo que a palavra diz, aquilo vai se cumprir. Eu e você e todos que nesse momento ouvem essa palavra, temos que lembrar que o Senhor comissionou a sua noiva, comissionou a igreja, a enviou pelo mundo a pregar a boa nova, de modo que todo aquele que crer e for batizado, este será salvo. Todo aquele que crer e for batizado, batizado aí fala de arrependimento. Todo aquele que crer e tem o arrependimento, esse será salvo. Mas o mesmo texto na sequência ele vai dizer: porém, quem não crer já está condenado. Não é ele que vai condenar ninguém, não. Todo aquele que não crer já está, ou seja, permanece condenado. E é necessário o crer, é necessário o arrependimento. E crer na palavra de Deus, eu já tive até a oportunidade de mencionar isso aqui, não é simplesmente acreditar. E isso é algo que eu e você temos que estar muito atentos, porque às vezes, sem que a gente perceba, nós passamos a viver uma vida religiosa, passamos a achar que a ritualística preenche o credo, preenche o crer. E não funciona assim. Lembre-se sempre que aqueles que crucificaram a Jesus, aqueles que perseguiram o Senhor Jesus, eram crentes na palavra de Deus, que todos aqueles ali aguardavam a vinda do Messias, criam no Deus único, mas eles não se agradaram do que Jesus falou. Aquelas palavras que Jesus falava não agradava. Era legal ver ele fazer milagre, era muito bom ver ele curar, embora irritava porque ele curava no sábado, mas eles criam em tudo igualzinho, com exceção de que não criam em Jesus. E aí, nesse momento aqui, eu já estou caminhando para o final. Nesse momento aqui, Jesus ele faz um alerta, como eu disse. Isso vem no finalzinho do Sermão do Monte. No finalzinho do Sermão do Monte, que é praticamente a essência principal de todas as mensagens do Senhor Jesus. Depois ele não vai ferir de modo algum o Sermão do Monte, muito pelo contrário, tudo mais que ele fala é complementar, mas ele vai dar essa ênfase, né? Como eu disse, ele encerra dessa forma, porque ele vai deixar muito claro, eu acho que você nessa manhã entendeu isso, da importância do ouvir
né? Vou melhorar para vocês hoje, ler a palavra de Deus e a praticar, fazer aquilo que ele ensina. De tal modo, no finalzinho lá de Mateus 7, vai dizer: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, ele encerra as suas palavras de tal modo que as pessoas, mesmo aquelas mais distantes, aquelas que não tinham ali aquela intimidade com ele, mas ele fala com autoridade, ouso dizer mais, com autoridade e poder, porque naquele momento ele manifestava uma verdade absoluta. E para encerrar, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João. Nós vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 12 de João, que é onde Jesus faz um alerta que eu quero dividir com você. Eu quero que você entenda, né, que existe a graça, existe a base da crença e do arrependimento, mas que a palavra tem um peso que você e eu temos de aplicar o temor ao Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 12, vamos ler aqui. Vamos ler a partir do versículo 47 ao 49, são só 3 versículos, mas que eu acho que vai encerrar a ideia dessa manhã, onde o Senhor está nos falando que aquele que ouve e pratica a sua palavra, aquele que realmente se esmera e busca aprender, estudar, entender melhor o que o Senhor Jesus está falando na sua palavra, que esse é uma pessoa prudente. E aí no versículo 47 de João 12 vai dizer: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, preste atenção aqui, que muita gente vai ficar só nesse versículo: eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ó, que coisa legal, né? Mas o texto não para aí não, ele continua: quem me rejeita e não recebe o que? As minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Se você não entendeu, eu vou explicar. A graça está disponível para todos, mas Jesus veio para trazer a palavra do Pai, a palavra que é fonte de vida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mediante a fé vem o arrependimento e o toque do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É essa mesma palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá autoridade e poder. Mas sob esta palavra seremos todos julgados no último dia. Então, não brinque com as coisas de Deus, não seja insensato. Se você ouve essa palavra, em seu coração você crê que Jesus é o Messias, nascido da Virgem, aquele que anunciou por 3 anos, aquele que pagou o preço de cruz, aquele que ao 3º dia ressuscitou, aquele que diante de todos ascendeu aos céus e disse que estaria voltando para buscar a sua igreja. Se você crê nesse Deus maravilhoso de poder, glória e amor, se você crê, não deixe
de considerar com grande temor e sabedoria a palavra dele, porque nela repousa a certeza da nossa salvação, da nossa eternidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade e realmente clamo que o Senhor Jesus complete no coração de cada um de nós essa reflexão, esse breve momento onde nós tivemos a oportunidade de ouvir e aprender um pouquinho mais com o nosso Senhor.